Sejam todos bem-vindos ao Apostolado Santo Tomás de Aquino, eu sou Arlan, e esta é uma adaptação de dois artigos do tradicionalista John Sousa, artigos divididos em parte 1 e 2, que trata sobre as refutações das alegações da FSSPX sobre seu estabelecimento e supressão. Recentemente, em abril, junho de 2022, a Fraternidade São Pio X publicou outro estudo que trata dos detalhes históricos e canônicos que cercam sua criação em 1970 até seu status canônico atual. Os autores de várias seções do estudo optaram por permanecer anônimos. O título do estudo é A Virtude do Epiqueia na História da Fraternidade São Pio X. E a FSSPX explica, entre outras coisas, porque acredita que o princípio de Epiqueia justifica sua capacidade de ministrar licitamente ao mundo sem fazer parte da Igreja Católica nem ter seu envio canônico. Infelizmente, o estudo está repleto de afirmações infundadas, erros canônicos e até mesmo declarações totalmente errôneas. O estudo também está imbuído de um espírito de culpa e amargura em relação à Igreja da qual escolheu se separar, a Igreja Católica. De fato, parece que a FSSPX se tornou mais agressiva e até negligente recentemente na defesa de sua posição. Esses fatos são obviamente relevantes ao avaliar as reivindicações extraordinárias da FSSPX, pois vão ao cerne da credibilidade da fraternidade. Para provar nosso ponto, abordaremos o estudo citando diretamente suas últimas alegações, duvidosas, apresentadas na ordem em que aparecem, com subtítulos de seção, e depois seguiremos com uma resposta para cada alegação. Neste artigo, discutiremos as reivindicações feitas nas seções intituladas Introdução, Estabelecimento Canônico, a Exclusão e as Supressões. Primeiramente, a SPX inicia seu estudo na introdução com a seguinte declaração. A alegação da SPX é: o debate em torno da situação canônica da Fraternidade São Pio X não é fundamentalmente sobre a própria fraternidade, mas sim a contradição entre duas posições sobre a própria natureza e autoridade da Igreja. E a resposta é: não poderíamos concordar melhor. De fato, esse debate acaba se voltando para a questão de saber se a recusa da fraternidade, começando com o arcebispo Lefebvre, em submeter a autoridade do Papa e da Igreja Católica é justificada, e a resposta dependerá do entendimento que se tem desta autoridade. Enquanto a necessidade pode justificar a suspensão das leis humanas, que é o princípio de Epiqueia propriamente entendido, e até a resistência ao comando de um Papa em circunstâncias especiais, quando o comando está fora do alcance da autoridade do Papa e exige que o inferior cometa um pecado, nunca justifica uma retirada geral da submissão à autoridade do Papa de forma contínua e perpétua, década após década, que a SPX vem fazendo desde 1975, especialmente quando os mandamentos particulares do Papa estavam dentro de sua esfera e autoridade e não exigiam que o arcebispo Lefebvre cometesse um pecado. E isso certamente não justifica a recusa em submeter-se à lei divina, a saber, à lei de Cristo, que exige que o clero tenha missão legal de exercer legitimamente o sacerdócio, dogma que o arcebispo Lefebvre e a fraternidade também rejeitaram completamente. De fato, mesmo antes da suspensão legal da fraternidade, durante a qual o arcebispo Lefebvre foi autorizado a treinar seus seminaristas no rito pré-conciliar, com o objetivo de servir ao bispo, em cuja diocese eles deveriam ser incardinados. Lembrando que a incardinação a uma diocese era um requisito para a ordenação. Ele expressou claramente, em sua infame declaração de 1974, a sua recusa categórica em aceitar a reforma conciliar, que incluía não só o novo rito da missa, mas também o novo catecismo e o, entre aspas, novo sacerdócio. Novamente, isso foi antes de sua supressão, quando ele poderia treinar seminaristas como desejasse. Em suma, o arcebispo Lefebvre não se contentou em resistir às reformas litúrgicas, que não foram impostas a ele ou a seus seminaristas. Em vez disso, ele rejeitou publicamente a autoridade doutrinária do Papa e da Igreja Católica. Note bem que foi esta rejeição da autoridade, e não a adesão do arcebispo Lefebvre aos ritos pré-conciliares da Igreja, que Roma lhe permitiu celebrar, que levou à sua supressão e, finalmente, à sua excomunhão. Como resultado de sua rejeição da autoridade da Igreja, o arcebispo Lefebvre retirou completamente sua submissão ao Santo Padre, como evidenciado pelos seguintes atos que ele mesmo cometeu.
Desconsiderou as advertências e pedidos de retratação de sua declaração para continuar seu apostolado, desconsiderou os efeitos jurídicos da exclusão legítima, desrespeitou as advertências para não ordenar padres sem permissão, ordenou sacerdotes sem permissão, desrespeitou a ordem da Igreja de reparar os danos causados por suas ordenações ilícitas, enviou sacerdotes ao ministério sem incardinação, enviou ao ministério sacerdotes que estão sob censura, ignorou a suspensão do exercício das ordens, pregou nas dioceses sem permissão dos bispos locais, promoveu publicamente a hostilidade contra o Papa e a Santa Sé, propagou doutrinas falsas publicamente, ameaçou o Papa com consagrações ilícitas de bispos, desconsiderou a advertência do Papa de que as consagrações seriam um ato cismático, desconsiderou a advertência do Papa de que as consagrações resultariam na excomunhão lata sententia reservada à Santa Sé, fez consagrações ilícitas sem mandato papal ou determinação de aptidão pela Santa Sé, desconsiderou a censura canônica de excomunhão por cisma e consagração episcopal não autorizada, fundou um tribunal substituto para praticar atos reservados aos ordinários locais ou à Santa Sé, como, por exemplo, a anulação de casamento, levantamento de excomunhões e dispensa de votos religiosos. E incentivou a construção de capelas, seminários e escolas sem autorização eclesiástica. Estes não são os atos de alguém que reconhece a autoridade da Igreja Católica e do Papa. Esses atos, muitos dos quais foram múltiplos e repetidos, e que resultaram em censuras canônicas, incluindo a mais grave censura de excomunhão, não são simplesmente atos de desobediência. Em vez disso, são atos que constituem um repúdio prático da autoridade papal, mesmo que, da boca para fora, o Papa seja reconhecido como tendo autoridade suprema sobre a Igreja. A recusa da submissão ao soberano pontífice, a recusa da comunhão com os membros da Igreja que estão sujeitos a ele, constituem um cisma, de acordo com o cânon 751. Assim sendo, concordamos com a fraternidade que este debate diz respeito à própria natureza e autoridade da Igreja, de acordo com o entendimento que a FSSPX tem dessa autoridade. Um bispo não pode praticar os atos acima mencionados, que constituem uma rejeição do vigário de Cristo e está sempre em comunhão com Jesus Cristo. A compreensão católica da autoridade papal necessariamente rejeita essa visão, baseada tanto na jurisprudência canônica, na lei divina e no dogma. A fraternidade continua, afirma a FSSPX, que, embora o Papa seja o legislador supremo da Igreja e, em certo sentido, acima das leis puramente canônicas eclesiásticas que ele promulga, ele não está acima da lei divina. Pelo contrário, na medida em que a aplicação do direito canônico é determinada pelos princípios da jurisdição natural, ele também é obrigado a obedecê-los. A resposta é: o primeiro problema com este argumento é que a existência da fraternidade, como veremos, não é uma questão de direito divino. A FSSPX foi criada sob a lei eclesiástica, erigida por um período limitado, 6 anos, em caráter experimental e dependia inteiramente da vontade do bispo local e, em última análise, do Papa, para sua existência continuada. A Igreja, e mais particularmente o Papa, não inflige a lei divina suprimindo uma associação ad experimentum liderada por um arcebispo aposentado. Invocar o direito divino para defender sua posição, especialmente quando a própria autoridade do Papa, que suprimiu a fraternidade, vem do direito divino, mostra o quão emaranhada a FSSPX fica ao tentar defender o indefensável. O segundo problema com o argumento da fraternidade é que ela também, é claro, está vinculada ao direito divino, e esse direito divino exige, como indica o dogma católico, que a FSSPX seja parte da Igreja, e exige que seus bispos sejam canonicamente enviados pela Igreja e que os seus sacerdotes sejam legalmente incardinados para exercerem licitamente os seus poderes sacerdotais ou episcopais. Isso é verdade, independentemente da fraternidade ter sido legalmente suprimida ou não. Assim, a fraternidade dá um tiro no pé, como o Concílio de Trento declarou. Se alguém disser que aqueles que não foram legitimamente ordenados ou enviados pela autoridade eclesiástica e canônica, mas vêm de outro lugar, são legítimos ministros da palavra e dos sacramentos, seja anátema. Da mesma forma, o Quarto Concílio de Latrão afirma: porque alguns, segundo diz o apóstolo, tendo aparência de piedade, mas negando a força, se arrogam o direito de pregar, enquanto o mesmo apóstolo disse: como eles pregam se não são enviados? Romanos 10,15.
todos aqueles a quem foi proibido ou que não foram enviados, e que se atrevem a usurpar em público ou em privado o ofício de pregar sem autorização dada pela Sé Apostólica ou pelo bispo local, no caso, será excomungado se não vier prontamente ao arrependimento. Serão castigados com outra punição apropriada. A necessidade de missão, do latim missio, enviar, na Igreja é regulada pelo direito canônico, mas faz parte do direito divino e da fé católica. Assim como Deus Pai envia Cristo, Cristo envia os apóstolos. E assim como Cristo envia os apóstolos, assim também o vigário de Cristo envia os sucessores dos apóstolos, que enviam seus sacerdotes, para que a missão de Cristo, ensinar, santificar e governar, se cumpra pelo santo sacerdócio conforme sua vontade. O Papa Pio XII ensina que os bispos sem missão canônica não têm autoridade para ensinar na Igreja, muito menos para administrar os sacramentos ou exercer poderes de governo. Segue o Papa Pio XII, abre aspas. Segue que os bispos, que não foram nomeados ou confirmados pela Santa Sé, que foram mesmo escolhidos e consagrados contra suas disposições explícitas, não podem gozar de nenhum poder de magistério ou jurisdição, pois a jurisdição chega aos bispos somente por intermédio do Romano Pontífice, como vos advertimos em nossa encíclica Mystic Corporis. O Papa Pio XII passou a condenar severamente os bispos validamente consagrados que exercem o poder da ordem sem uma missão canônica, comparando-os a ladrões e salteadores, nas palavras de Nosso Senhor. Abre aspas. Os atos relativos ao poder da ordem, praticados por esses eclesiásticos, ainda que válidos, suponho que a consagração que receberam tenha sido válida, supondo, são gravemente ilícitos, ou seja, pecaminosos e sacrílegos. Recordamos a este respeito as palavras da severa advertência do Divino Mestre. Quem não entra no aprisco pela porta, mas entra de outro lugar, é ladrão e salteador. Portanto, a necessidade de o clero ter uma missão canônica não é simplesmente uma questão de direito eclesiástico, mas de direito divino, e também de dogma da fé católica. A SPX, em suas próprias palavras, não está acima da lei divina. Ela também é obrigada a obedecê-la. Após este apelo introdutório à lei divina, a fraternidade continua a justificar sua rejeição da autoridade da Igreja, apelando para uma, abre aspas, lei superior, fecha aspas. A SPX afirma: onde a lei canônica pode trabalhar contra a salvação das almas, ela deve ser corrigida, e até que tal correção seja feita pela autoridade competente, os indivíduos podem concordar que ela não é obrigatória em consciência. De fato, teria a obrigação moral de desobedecer a uma lei faltosa, injusta e contrária ao bem comum, e na realidade é simplesmente obediência a uma lei superior. E a resposta? Como dito acima, a existência da SPX como uma associação experimental de fiéis era uma criação do direito humano positivo, não do direito divino. Mas sua operação continuada após sua supressão legal, sem uma missão legal da Igreja Católica, certamente não é uma questão de direito canônico, mas sim uma questão de direito divino de Jesus Cristo. Esta não é uma questão de direito canônico da Igreja trabalhando contra a salvação das almas, mas sim da FSSPX trabalhando contra a salvação das almas ao violar a lei de Cristo, que exige que seus ministros sejam enviados por uma autoridade legítima. Tal clero, que não faz parte da Igreja Católica Romana e não é enviado por ela, trabalha contra a salvação das almas. Longe de desobedecer a uma lei defeituosa da autoridade humana, a SPX desobedece à lei divina que o clero seja enviado por autoridade eclesiástica e canônica, para citar o Santo Concílio de Trento. A SPX não escolhe obediência a uma lei superior, mas rejeita a lei superior. É claro que a rejeição do direito divino compromete necessariamente a salvação das almas, o que certamente é o caso aqui, pois a adesão formal ao ministério não autorizado da fraternidade constitui uma grave ofensa a Deus e envolve a excomunhão prevista pela lei da Igreja, como explica São João Paulo II em sua encíclica Ecclesia Dei Afflicta, de 2 de julho de 1988. A alegação da SPX: quando uma lei menor, ou pelo menos uma aplicação em um caso particular, entra em conflito com uma lei superior, os teólogos morais respondem: a obrigação superior prevalece e a obrigação inferior desaparece. Isso tem a ver com o princípio de Epiqueia, geralmente traduzido como equidade,
que pode ser definido como a aplicação da lei de acordo com o que é bom e equitativo, que decide que o legislador não quis, por causa de circunstâncias, que um determinado caso particular deve ser incluído em sua lei geral. Quanto mais específica uma lei é, mais provável é que ela falhe em circunstâncias extraordinárias e, portanto, a epiqueia é necessária para salvar a própria lei quando isso acontece, deixando de lado sua letra em favor de seu espírito. E a resposta? O problema com a chamada epiqueia da fraternidade é que se epiqueia age suspendendo a obrigação de obedecer à letra da lei, direito humano positivo, em caso de imprevisto, ele não suspende nunca a obrigação de obedecer à lei divina e às definições dogmáticas, que são previstas para todos os casos. Assim, o princípio de epiqueia não atua para suspender o direito divino que exige que seu ministro tenha uma missão legal. Além disso, a epiqueia não fornece o que falta à FSSPX para atender aos requisitos da lei divina, ou seja, não dá uma missão legal da Igreja. A epiqueia não fornece e não poderia fornecer ao clero da FSSPX uma missão canônica ou as faculdades para batizar, pregar ou rezar missa. Assim, o apelo da fraternidade por epiqueia está fadado ao fracasso e apenas destaca os graves erros de sua posição. A FSSPX afirma: aquele que aplica legitimamente a epiqueia não infringe a lei, mas apenas evita a atitude legalista dos fariseus. No entanto, isso não é uma desculpa ou licença gratuita para ignorar as leis de acordo com seus caprichos pessoais e subjetivos, pois isso equivaleria à mera desobediência. Aplicar a letra da lei na medida do possível, mesmo em circunstâncias extraordinárias, e deixar de fora apenas o absolutamente necessário para preservar o espírito da lei. Em caso de dúvida, deve-se consultar previamente em meios ordinários de resolução da situação. Se não forem suficientes, podemos concluir que existe um estado de necessidade em que podemos recorrer à epiqueia. E a resposta? Perceba que a FSSPX tenta definir epiqueia, mas na verdade não aplica o princípio à sua situação particular, como se sua explicação de virtude fosse suficiente para convencer o leitor de que o princípio se aplica legitimamente à FSSPX e que todos podemos ir em frente. A fraternidade frequentemente se envolve nesse tipo de argumentação. Por exemplo, em sua recente série de podcasts, vários padres da SPX professaram corretamente que a igreja é uma instituição hierárquica visível, mas nenhum deles explicou por que a fraternidade não precisa ser legalmente parte dela, ter um ministério legítimo. A fraternidade faz a mesma coisa, como veremos mais adiante, quando explica corretamente a virtude da obediência, mas sem explicar por que ela está justificada em desobedecer ao Papa quando ele age dentro da esfera de sua autoridade e não ordena o pecado. A fraternidade usa a mesma abordagem em seu apelo à epiqueia, que, já mostramos, não conferir o que é necessário para legitimar o ministério ilícito de seu clero. Depois de focar erroneamente na lei humana, não na lei divina que viola, a fraternidade adverte contra a falácia do positivismo jurídico. Alegações da SPX. Este erro apresenta um perigo particular para a alma fiel e piedosa ao confundir a verdadeira obediência com uma falsa substituição para ela, que é deferir a uma autoridade, mesmo quando essa autoridade exerce uma jurisdição emitindo um mandato contrário à vontade de Deus. É precisamente esta atitude que sempre foi condenada pela Igreja, que levou muitos católicos, mesmo aqueles que simpatizavam com a SPX, a condená-la erroneamente. Bom, resposta. Já mencionei aqui e demonstrei detalhadamente em muitos outros artigos, um católico não confunde verdadeira obediência com falsa obediência. Primeiro, confiando na lei divina, que exige que seus ministros tenham uma missão jurídica. Segundo, e terceiro, rejeitando clérigos que não foram enviados pela autoridade eclesiástica e canônica. Ao contrário, ao obedecer à lei divina, um católico se conforma à vontade de Deus e condena, com razão, a atitude contrária mantida pelo clero da SPX, que sempre foi condenada pela Igreja. Assim sendo, passamos, portanto, ao estabelecimento canônico da FSSPX.
Alegação da SPX. Preocupado com a possibilidade de que os seminaristas, uma vez ordenados, não pudessem ministrar nas dioceses por causa de suas tendências tradicionais, o arcebispo Lefebvre decidiu estabelecer um instituto canônico oficial para eles, e é assim que a Fraternidade de São Pio X foi erigida, com a aprovação do bispo Carrier em 1º de novembro de 1970, como uma sociedade sacerdotal de vida comum sem votos, na tradição das missões estrangeiras de Paris. Resposta: se a SPX foi erigida como uma sociedade de vida comum, cânones 673 e 674, ou uma união piedosa, cânon 707, é irrelevante para a falta de status canônico ou missão da SPX na Igreja Católica hoje. Simplesmente não faz diferença. Mas a alegação da SPX vai contra os fatos. Isso é importante, porque levantada a questão da credibilidade da própria SPX quando se tem que avaliar seu caso. Como pode ser visto claramente no decreto de Dom Charrier, que endossou a SPX como uma união piedosa e não como uma verdadeira sociedade de vida comum, lemos no decreto: é erigida em nossa diocese sob o título de Pia Unio, União Pia, Piedosa, a Fraternidade Sacerdotal Internacional de São Pio X. Além disso, os próprios estatutos da SPX, em 1º de novembro de 1970, reconhecem que ela foi erigida como uma união piedosa, não como uma sociedade religiosa de vida comum. A seção 4.1 fornece: a fraternidade em seus primórdios dependerá do bispo do lugar que a erigiu em piedosa união e aprovou seus estatutos em conformidade com as prescrições do direito canônico. A afirmação da FSSPX de que Dom Charrier provavelmente cometeu um erro terminológico é totalmente gratuita e contrária aos fatos, uma vez que seus próprios estatutos afirmam que a formação sacerdotal é o primeiro e principal objetivo da SPX. Isso coincide melhor com o fato de ser principalmente uma associação leiga de fiéis que se prepararam para o sacerdócio e que eventualmente seriam encardinados nas dioceses e não na SPX, como prevê o decreto de Dom Charrier. Volta à alegação da SPX. Além da confusão de termos, tudo é retificado pelo reconhecimento de Roma da SPX, não como uma mera união piedosa, mas como uma verdadeira sociedade de vida comum. Resposta: esta afirmação é completamente falsa. Roma não emitiu nenhum decreto reconhecendo formalmente a SPX, muito menos um reconhecimento de que ela era uma diocese de vida comum, porque a ereção da SPX pelo bispo Charrier em sua diocese por um período de 6 anos ad experimentum não exigia a aprovação da Santa Sé. Conforme explicado abaixo, o cardeal John Ridge, não sei pronunciar, que era o prefeito da Congregação para o Clero, enviou uma carta de felicitações a Lefebvre, de 18 de fevereiro de 1971, mas o cardeal se refere à SPX como uma associação, que é um termo comumente usado para descrever organizações seculares e uniões piedosas, não como uma verdadeira sociedade de vida comum. Então, em sua carta, o cardeal diz exatamente o oposto do que a SPX afirma que lhe disse. Então voltam as alegações da SPX, de que, em poucos meses, já havia se espalhado para fora da diocese do bispo Charrier, como observou o cardeal John, prefeito da Sagrada Congregação para o Clero, que emitiu um Decretum Laudis, em 18 de fevereiro de 1971, concedendo-lhe, assim, o direito pontifício. Resposta: esta afirmação também é completamente falsa. Como mencionado acima, o cardeal simplesmente escreveu uma carta de felicitações ao arcebispo Lefebvre, reconhecendo a aprovação do arcebispo Charrier e expressando esperança por seu sucesso. A carta do cardeal não era um decreto da Sagrada Congregação para o Clero concedendo-lhe direito pontifício, como se tivesse a aprovação eclesiástica do Papa. Como mencionado acima, a ereção de uma união piedosa por um bispo em sua diocese não precisava da aprovação de uma congregação romana. Para a SPX, dizer que é uma associação que foi estabelecida por direito pontifício quando não é o caso é totalmente desonesto. De fato,
os próprios estatutos da SPX indicam que ela não foi criada ou aprovada por direito pontifício. Abre aspas. Por conseguinte, enquanto a fraternidade for de status diocesano, os membros destinados ao sacerdócio devem, antes do compromisso definitivo, ser incardinados em uma diocese, a menos que um indulto especial concedido pela Sagrada Congregação dos Religiosos os autorize a incardinar-se na fraternidade. Assim que a companhia tiver casas em várias dioceses, tomará as medidas necessárias para se tornar de direito pontifício. Além disso, como mencionado acima, o cardeal John, em sua carta, se refere duas vezes à SPX como uma associação, associatio, o que é consistente com ser uma associação piedosa, ou de uma união de fiéis, de acordo com o cânon 707. E, portanto, sem personalidade jurídica, que a SPX até admite, como você verá mais adiante. Finalmente, embora a SPX tenha obtido o apoio de alguns outros bispos fora da Suíça, legalmente não estendeu fora da jurisdição territorial em que foi aprovada, uma vez que o decreto do bispo já fixava sua sede territorial, o decreto dispõe em vigor. A sede da fraternidade é fixada na Maison Saint-Pius X, 50, Rua da Vinhetas, em nossa cidade episcopal de Friburgo. O fato da SPX operar hoje em todo o mundo é contrário aos seus próprios estatutos, contrário ao decreto de Dom Charrière e contrário à vontade dos bispos das dioceses em que as operações ilícitas da SPX ocorrem. Outra alegação da SPX. Embora o uso da palavra associação pelo cardeal John parece mais de acordo com a ideia de que a SPX é uma união piedosa, mas isso é refutado por sua carta de 15 de maio ao arcebispo Lefebvre, afirmando que a fraternidade teria o direito de incardinar padres. Resposta. Claro, a SPX nunca teve direito de incardinar seus próprios sacerdotes na sociedade. A alegada refutação do cardeal John de que a SPX é uma união piedosa, baseada em um possível direito de incardinar sacerdotes, que poderá ser concedido a ela no futuro, de fato não refuta nada, pois mesmo que a SPX fosse uma sociedade de vida comum, com personalidade jurídica, como sociedade ad experimentum, a autoridade para incardinar sacerdotes formados na companhia permaneceu com o bispo diocesano, como confirmado pelos próprios estatutos da SPX. A seção 4.2 fornece, abre aspas, consequentemente, enquanto a fraternidade tiver estatutos diocesano, os membros destinados ao sacerdócio devem ser incardinados na diocese, antes do compromisso final, a menos que um indulto especial concedido pela Sagrada Congregação dos Religiosos os autorizem a serem incardinados na própria fraternidade. Assim, a referência da SPX em junho de 2022 a uma carta que um cardeal escreveu ao arcebispo Lefebvre em maio de 1971, que não nos fornece, que se refere a um possível direito futuro de incardinar sacerdotes que nunca se concretizou, porque foi supostamente baseado em um indulto especial de uma congregação romana que nunca foi concedido, apenas prova que a fraternidade não tinha e não tem autoridade para incardinar sacerdotes em suas associações. Tais argumentos, cuja falsidade foi tão claramente demonstrada, parecem ser apresentados apenas para confundir e até enganar os fiéis. Alegação da SPX. Depois de 1971, há 3 exemplos de padres excardinados de suas antigas dioceses ou ordens religiosas e incardinados na SPX. Um deles é o padre Urban Sider, que se transferiu da ordem trapista para a SPX e lecionou em Econ, de 1972 a 1976. O artigo não menciona os outros dois. Observe que o ex-padre da SPX, padre Joseph Pfeiffer, afirma que existem apenas 2 desses exemplos, não 3. Bom, primeira resposta. Esta alegação simplesmente não pode ser verdadeira, e esta é provavelmente a razão pela qual a SPX não forneceu o suposto decreto de incardinação da Santa Sé para corroborarmos. Não pode ser verdade, entre outras coisas, porque a SPX era uma união piedosa sem personalidade jurídica e, portanto, incapaz de receber padres por incardinação. E, embora a SPX fosse uma sociedade de vida comum,
ela existia ad experimentum, e portanto a incardinação de sacerdotes continuava sendo tarefa do bispo diocesano. Os próprios estatutos da SPX, como acabamos de ver, indicam que sua existência depende da diocese e, portanto, que seus ordinários devem ser incardinados nas dioceses e não na SPX. O arcebispo Lefebvre não tinha jurisdição ordinária para incardinar padres em sua associação, mesmo que a associação fosse legalmente capaz de recebê-los. É claro que mesmo a Santa Sé tenha concedido um indulto especial para que 2 ou 3 padres sejam incardinados na SPX antes de sua supressão, o que não é possível para que para uma união piedosa, perdão. Uma vez que uma união piedosa não tem jurisdição episcopal ordinária anexa, o que é necessário para tal incardinação. Tal indulto não teria sido concedido após a supressão de 1975, uma vez que a SPX naquela época deixou de existir legalmente, se tivesse existência legal, e esta condição continua e existe hoje. Não é possível que um padre seja incardinado na SPX. Todos os padres da SPX são considerados vagos, o que é proibido pelo cânon 111, parágrafo 1 do Código de Direito Canônico de 1917. Assim também pelo cânon 261 do Código de 1983. O que a SPX provavelmente está se referindo no caso do padre Urban, eu não sei como pronunciar, Urban, bom, não é um decreto de incardinação concedido à fraternidade, mas sim um decreto de exclaustração da Santa Sé concedido ao padre sob os cânones 638 e 640 do Código de 1917. Tal decreto teria sido concedido ao padre, dando-lhe permissão para viver fora de sua ordem trapista, vinculada por votos, para que ele pudesse viver na comunidade da SPX, uma comunidade sem votos, onde ele poderia ensinar no seminário. O padre provavelmente também teria que ser incardinado na diocese de Lausanne, Genebra e Friburgo, na Suíça, e não na SPX. Se esta conclusão estiver incorreta, que a fraternidade forneça o decreto de incardinação do padre referido na SPX, que teria recebido da Santa Sé. Bom, terceiro agora, vamos para a supressão da SPX. Passamos, portanto, para a próxima seção, que a fraternidade chama de a supressão. Nesta seção, como você pode imaginar, a fraternidade realmente afirma que a supressão da SPX pelo Papa, uma associação provisória experimental baseada na lei eclesiástica, com uma data de expiração canônica pendente, era inválida. Por quê? A SPX alega que a supressão do Papa sofria de alegadas e não comprovadas irregularidades canônicas, que, se verdadeiras, seriam de fato corrigidas pela confirmação do Papa em forma específica, sob sua jurisdição suprema e universal, cuja fonte é a lei divina. E também violou a justiça natural, mesmo que o Papa não tenha tirado nada do arcebispo Lefebvre ou da sociedade do que lhes era devido em justiça. Agora vamos ver os detalhes. Alegação da SPX. Em 26 de março de 1974, Roma decidiu escrever um relatório sobre fraternidade. Por volta do mês de junho, o Papa Paulo VI teria criado uma comissão ad hoc de cardeais. Não foi demonstrado que esse ato tenha ocorrido oficialmente, pois o decreto que institui tal comissão nunca foi produzido. Resposta: esta alegação uma tentativa de colocar em dúvida o processo eclesiástico formal ocorrido que levou à supressão legal da fraternidade, e é completamente irrelevante para a supressão. Em primeiro lugar, o Papa Paulo VI declarou oficialmente, em sua carta de 29 de junho de 1975, ao arcebispo Lefebvre, que havia ordenado a criação da comissão. Por que a SPX também exige um decreto papal? A carta do Papa não é suficientemente oficial? E se houvesse um decreto papal além da carta, isso significa que a SPX só então teria de se submeter à decisão da comissão? Essa afirmação é absurda. Em segundo lugar, e mais importante, que diferença faz que o Papa Paulo VI tenha estabelecido a comissão de maneira oficial por sua própria iniciativa, ou ele oficialmente aprovou a criação da comissão pelo cardeal Tabera? Nenhum, claro. Esta afirmação é simplesmente destinada a envenenar o poço para evitar outras ações do Santo Padre.
O fato é que o Papa inicialmente estabeleceu a comissão por conta própria, ou simplesmente aprovou sua formação. Acabou por tomar a decisão da comissão de suprimir a sociedade, aprovando a decisão em forma específica. Isso significa que não importa se ele inicialmente formou a comissão oficialmente por si mesmo ou não, sua confirmação em forma específica da supressão da fraternidade foi confirmada tanto pela rejeição da assinatura apostólica do apelo do arcebispo Lefebvre em 10 de junho de 1975, quanto pela carta do Papa ao arcebispo Lefebvre no mesmo mês em que o Santo Padre usa o termo nosso, uma referência aos papas, ao declarar: nós, cada uma delas, as decisões da comissão, nossas e ordenamos que sejam imediatamente postas em prática. As ordenanças, perdão. Paulo VI repete a mesma coisa com outra carta ao arcebispo Lefebvre em 11 de outubro de 1976, na qual declara que, abre aspas, sua declaração de 21 de novembro de 1974 testemunha este espírito, e sobre essa base, como bem julgou nossa comissão de cardeais, em 6 de maio de 1975, não se pode construir uma instituição ou uma formação sacerdotal conforme as exigências da Igreja de Cristo. Como a fraternidade insiste na produção de decretos eclesiásticos para provar que certas ações foram tomadas, colocamos o mesmo ônus sobre a fraternidade para produzir os decretos de incardinação, atribuição, na fraternidade que teriam sido emitidos pela Santa Sé para o padre Urbano e possivelmente outros. A sociedade, então, discutiu os 2 visitantes apostólicos que Roma enviou à sociedade a partir de 11 de novembro de 1974, e como arcebispo Lefebvre ficou indignado com alguns de seus comentários. Assim diz a fraternidade. Alegações da SPX. Foi isso que levou o arcebispo Lefebvre a escrever sua famosa declaração de 21 de novembro de 1974, de adesão a Roma eterna e de rejeição das novidades da Roma modernista. Uma versão editada foi publicada sem permissão e isso acabou sendo citado como motivo da supressão da SPX. Resposta: este é mais um exemplo do envenenamento do poço e também do jogo da culpa, espírito que está presente em todo este estado atual. Por que alegar que uma versão modificada da infame declaração de Lefebvre, que foi publicada na revista francesa, foi publicado sem permissão? Mesmo se fosse verdade, que diferença faria? E se isso faz diferença, então por que a fraternidade não fornece tanto a versão modificada quanto a versão não modificada para explicar como a versão modificada, na qual Roma obviamente se baseava, diferia da versão não modificada, que refletia as convicções reais do arcebispo Lefebvre? Finalmente, o arcebispo Lefebvre teve todas as oportunidades para explicar, esclarecer, modificar, retratar, etc. sua declaração, independentemente da versão em que Roma se baseava, a comissão ad hoc de cardeais, a fim de dissuadir a comissão de usá-la como uma razão para suprimir a SPX, mas ele escolheu não fazer isso. Este autor, não identificado da SPX, realmente afirma que a sociedade foi suprimida devido a um vazamento não autorizado no ciclo interno do arcebispo Lefebvre, que distorceu as posições doutrinárias de Lefebvre e que o arcebispo Lefebvre não teve a oportunidade de corrigir a desinformação? A insinuação é absurda. A fraternidade continua. Alegação da SPX. Enquanto isso, em 24 de janeiro de 1975, o sucessor de Dom Charrier na diocese de Lausanne, Genebra e Friburgo, Dom Pierre Mamier, pediu ao prefeito da Sagrada Congregação para os religiosos, o cardeal Tabera, permissão para suprimir a SPX. Este último respondeu em 25 de abril dizendo ao bispo Mamier que ele próprio tinha autoridade para retirar a aprovação e o convidou a redigir o decreto de supressão, presumivelmente baseado na falsa permissão que a SPX na falsa premissa, de que a SPX era uma simples união piedosa. Como vimos anteriormente, certamente não é esse o caso, e somente a Sé Apostólica tem autoridade para suprimir uma sociedade de vida comum. Assim, o ato do bispo Mami foi invalidado devido à sua falta de poder. Resposta: este é outro exemplo de engano internacional por parte do autor. Primeiro, o bispo Mami não estava operando com a falsa premissa de que a SPX era uma mera união piedosa.
porque seu predecessor, como vimos, decretou que a SPX foi erigida como união piedosa. E além disso, os próprios estatutos da SPX reconhecem que ela foi erigida em união piedosa. Em que outra premissa Dom Mami deveria ter agido, se não nos decretos legais de seu predecessor e nos estatutos da SPX? A afirmação da fraternidade é tão ridícula quanto irracional. Em segundo lugar, por que a FSSPX concluiu o parágrafo dizendo ao leitor que somente a Sé Apostólica tinha autoridade para suprimir uma sociedade de vida comum, sem dizer ao leitor que a Sé Apostólica realmente suprimiu a fraternidade? Mais uma vez, a SPX mostra uma total falta de sinceridade. Esta omissão factual visa claramente induzir o leitor a acreditar que a SPX foi suprimida ilegalmente, quando não foi. O ato de supressão de Dom Mami, instado pelo cardeal Tabera, não foi invalidado por falta de jurisdição, porque Dom Mami tinha autoridade para suprimir uma união piedosa sem aprovação da Santa Sé sob o cânon 699 do Código de 1917. Mas, como observado acima, no mesmo dia em que o arcebispo Mami suprimiu o SPX, 6 de maio de 1975, o arcebispo Lefebvre recebeu uma carta do prefeito da Congregação para os Religiosos, cardeal Tabera, expondo a decisão da comissão de cardeais convocada pelo Papa Paulo VI para suprimir a sociedade. Portanto, se a SPX era uma sociedade de vida comum, como afirma, foi legalmente suprimida pela Sé Apostólica, de acordo com o cânon 493. De acordo com o próprio argumento que a sociedade avança na seção introdução deste estudo, a sociedade admite que os rescritos da Congregação para os Religiosos constituem a aprovação da Sé Apostólica, a SSPX disse. Isso foi aprovado por escrito na Congregação para os Religiosos, o que teria constituído uma aprovação da Sé Apostólica, uma vez que o uso do termo Sé Apostólica em todo o Código de Direito Canônico se refere não apenas ao próprio Romano Pontífice, mas também às congregações, tribunais e ofícios por meio dos quais o Romano Pontífice costuma tratar os negócios da Igreja Universal. Fecha aspas. Mais uma vez, a fraternidade dá um tiro no próprio pé. Desnecessário dizer que vemos um padrão de argumentos factualmente falhos e até enganosos que a SPX usa repetidamente para enganar, se não internacionalmente, seus leitores. Por que a SPX alegaria que a supressão da SPX pelo Bispo Mami era ilegal, porque não foi suprimida pela Sé Apostólica, quando a fraternidade foi de fato suprimida pela Sé Apostólica de acordo com seu próprio raciocínio, e que essa exclusão também foi aprovada em forma específica pelo Papa? A resposta só pode ser enganar seus leitores, fazendo-os acreditar que a SPX foi suprimida ilegalmente. Alegação da SPX. Em 13 de fevereiro e 3 de março de 1975, o arcebispo Lefebvre se reuniu com a congregação de cardeais, comissão, supostamente para discutir os resultados da visita apostólica. Sem que ele soubesse, ele estava de fato em julgamento, mas não foi informado disso de antemão, o que é uma violação da justiça natural e do direito processual. Resposta. Esta alegação é um exagero dramático para ganhar a simpatia do arcebispo Lefebvre e é falsa. Ela dá a impressão de que o arcebispo foi emboscado e maltratado. O arcebispo Lefebvre não foi julgado durante essas reuniões, e a igreja não disse que foi julgado, porque ele não foi convocado perante um tribunal eclesiástico no âmbito de um procedimento de apuração de fatos, como um juiz e uma parte contrária. Pelo contrário, Lefebvre foi convidado pela comissão para discutir a visita apostólica, que é um procedimento comum da Igreja, bem como sua declaração de 1974. Portanto, todos os argumentos da SPX sobre a ausência de um notário, advogado de defesa e outras alegadas irregularidades processuais que seriam relevantes em um julgamento canônico são absolutamente discutíveis. É claro que o arcebispo Lefebvre, por preocupação com a justiça natural, para com seus seminaristas e a igreja, teve a obrigação de comparecer perante a comissão, o que ele fez com razão, para discutir a visita. Afinal, sua piedosa união existia apenas ad experimentum, e ele tinha o dever de se engajar em discussões com a comissão sobre seu futuro. Além disso, o arcebispo Lefebvre também teve que defender sua declaração de 1974, na qual declarou sua oposição ao atual magistério.
Não havia nada nessas reuniões que violasse a justiça natural e o direito processual. Pelo contrário, ao declarar sua recusa em submeter-se ao magistério, embora autorizado pela Igreja a formar sacerdotes segundo os ritos pré-conciliares, o arcebispo violou a justiça ao desobedecer a seus superiores. Ao fazer isso, o arcebispo Lefebvre deliberadamente colocou um alvo nas costas, e ele só podia se culpar. E quando a comissão deu ao arcebispo Lefebvre a oportunidade de retirar sua proclamação incendiária para salvar sua fraternidade, ele se recusou a fazê-lo. Incrivelmente, a sociedade então alega que irregularidades processuais invalidaram a confirmação do Papa em forma específica da supressão. Eles dizem, alegação da SPX. Paulo VI não havia tentado a confirmação no momento em que o cardeal Staffa havia colocado o recurso do arcebispo Lefebvre em espera, mas em 29 de junho de 1975 ele escreveu pessoalmente ao arcebispo Lefebvre na tentativa de conceder validade retroativa a um ato anteriormente inválido. Resposta: isso ainda é fumaça e espelhos, e só mina a credibilidade da posição da fraternidade e seu total desrespeito à autoridade suprema do Romano Pontífice. Primeiro, quando o Papa Paulo VI confirmou que a exclusão é irrelevante, a única coisa relevante é que ele confirmou a abolição da comissão em forma específica. Em segundo lugar, a alegação de que o Santo Padre não tentou nenhuma confirmação no momento em que o cardeal Staffa suspendeu o apelo do arcebispo Lefebvre é falsa, porque a carta da comissão ao arcebispo Lefebvre de 6 de maio de 1975 revela que Paulo VI já havia aprovado a supressão antes da decisão de Lefebvre, a apelação de 21 de maio de 1975. A carta afirma que as conclusões da comissão foram entregues ao Papa junto com o expediente completo do caso para que ele possa julgar por si mesmo. É com a plena aprovação da sua santidade que vos comunicamos as seguintes decisões. Isso aqui é a própria carta falando. Terceiro, a alegação da SPX de que o Papa estava pessoalmente tentando conceder validade retroativa a um ato anteriormente inválido é incompreensível. A afirmação da sociedade que a remoção do bispo Mami era inválida já foi provada falsa. O bispo tinha autoridade para suprimir uma união piedosa sob o cânon 699. Além disso, o status ad experimentum da Fraternidade São Pio X estava prestes a expirar. Mas, caso a SPX fosse uma sociedade de vida comum que exigia a supressão pela Santa Sé Apostólica, ela foi suprimida pela Sé Apostólica, como vimos. Finalmente, nenhuma contestação de fato ou conclusão de direito tornou a exclusão ilegal antes que o Papa confirmasse. E mesmo que a supressão fosse de defeitos canônicos, eles foram corrigidos pela confirmação em forma específica do Papa. As desculpas que supostamente invalidam a supressão da fraternidade pelo Papa Paulo VI continuam. Alegações da SPX. Para Paulo VI confirmar especificamente a supressão da SPX, ele teria que tomar a decisão dos cardeais e torná-la sua. Confirmar especificamente a delegação ilegal de autoridade dos cardeais ao bispo Mami e também confirmar especificamente o exercício ilegal dessa autoridade por este último. Se o tivesse feito, a nulidade causada pelas irregularidades canônicas do procedimento e pela incompetência das autoridades inferiores teria sido anulada, impossibilitando qualquer recuso. No entanto, em sua carta de 29 de junho, Paulo VI se contenta em escrever que ordenou a constituição da comissão, embora o decreto que a estabelece ainda não seja rastreável, e que tirou suas próprias conclusões e ordenaram pessoalmente que fossem imediatamente postas em prática. E ordenou. Resposta. Este argumento é simplesmente bizarro. A sociedade reconhece expressamente que se o Papa tivesse tomado a decisão dos cardeais e a tivesse tornado sua, teria encoberto os supostos atos ilegais da comissão e o apelo do arcebispo Mami e do arcebispo Lefebvre teria sido impossível. Mas foi exatamente isso que aconteceu, como prova a própria denúncia. A fraternidade está mais uma vez presa em sua própria armadilha. Obviamente, a companhia acredita que o Papa foi obrigado a deixar claro, em sua confirmação em forma específica, que estava confirmando atos ilegais. Esta afirmação puramente gratuita e falsa apenas destaca que a SPX não aceita que o Papa seja o legislador supremo da Igreja, que já determinou que os atos da comissão e do bispo Mami eram legais e não ilegais. Essa decisão em si não é passível de recurso.
Em segundo lugar, mesmo que esses atos fossem ilegais, a confirmação do Papa em forma específica a confirmação do Papa em forma específica cura todos os defeitos canônicos de raiz sob sua jurisdição universal. Isso é uma questão de lei divina, bem como dogma, não de direito canônico. Este fato tornou discutível o recurso posterior do arcebispo Lefebvre, e é por isso que foi justamente rejeitado pela assinatura apostólica. Todas as irregularidades e infrações canônicas alegadas pela sociedade durante sua supressão, que permanecem como alegações não comprovadas, simplesmente não têm relação com o exercício da jurisdição suprema do Papa sobre a SPX, uma associação que existia ad experimentum e cuja existência dependia da vontade do Papa e estava prestes a expirar. A SPX não reconhece que a decisão do Papa é passível de recurso, não por causa do cânon 1880. Antes, a decisão do Papa não é passível de alegação, porque ele tem jurisdição suprema e universal sobre a disciplina e governo de toda a Igreja, como uma questão de direito divino, o que infelizmente a SPX rejeita, pelo menos na ordem prática. Mais uma vez, a fraternidade não reconhece a distinção entre direito canônico e direito divino, como faz com a necessidade da missão legal. Não havia nada contrário à justiça do Papa suprimir ou confirmar a supressão de uma associação ad experimentum, que foi uma criação do direito eclesiástico, e cujos súditos não eram nem os do arcebispo Lefebvre, mas do arcebispo diocesano, sem contar que o arcebispo Lefebvre também já havia declarado guerra às autoridades eclesiásticas às quais estava legalmente sujeito. A fraternidade conclui esta sessão com a seguinte declaração. Alegação da SPX. Uma vez resolvidos os fatos acima, só se pode concluir que hoje a SPX tem tanta personalidade jurídica quanto antes da chamada supressão, e, portanto, que sua missão de formar sacerdotes santos e exercer permanece válido o ministério sacerdotal, participando assim da tríplice missão da Igreja de santificar, ensinar e governar. Diante disso, seus membros podem legitimamente invocar o estado de necessidade e o princípio de epiqueia, para justificar ordenações, consagrações episcopais e outros atos aparentemente ilícitos inerentes à sua missão. Resposta. Este parágrafo final repete erros antigos e introduz novos. Primeiro, como uma união piedosa, a SPX não tinha personalidade jurídica, como um apologista da fraternidade chegou a admitir. Abre aspas. A pia unio, como o Código de Direito Canônico 707 e 708 indica claramente, normalmente não é uma pessoa jurídica, é uma associação laica, como afirma Voivod. Uniões piedosas não são pessoas jurídicas. Assim, mesmo que a SPX não tivesse sido suprimida, teria tanta personalidade jurídica quanto antes, ou seja, nenhuma. Em segundo lugar, ter status legal não dá o direito de exercer o ministério sacerdotal. Pelo contrário, uma missão canônica é necessária para cumprir licitamente a tríplice missão de santificar, ensinar e governar da Igreja. Ed fide, a estrutura legal da Igreja existe para cumprir a missão legal da Igreja. A SPX Comunhão Piedosa nunca fez parte da estrutura legal da Igreja, que é o primeiro passo necessário para receber dela uma missão legal. Mas mesmo que a SPX fosse uma pessoa jurídica dentro da Igreja Católica, o que não é, como o Papa Bento XVI declarou em 2009 e como o Cardeal Burke confirmou recentemente em 2021, isso não lhe daria o direito de exercer o sacerdócio, porque seu clero não tem uma missão canônica, portanto todos os seus atos sacerdotais permanecem ilegais, como o arcebispo Pozo confirmou recentemente. Terceiro, como explicamos, o princípio de epiqueia suspende o direito humano positivo em circunstâncias imprevistas para cumprir a vontade do legislador, mas não suspende a constituição da Igreja, nem suspende o dogma do Concílio de Trento sobre a necessidade da missão, nem fornece, o que é absolutamente necessário aqui, uma missão legal. Aplicado aqui, epiqueia não fornece uma missão ou jurisdição para as ordenações ilegais, consagrações episcopais e outros atos inerentes à sua missão. A fraternidade não tem missão. Além disso, o arcebispo Lefebvre agiu repetidamente contra a vontade dos papas Paulo VI e João Paulo II, exercendo seu ministério ilícito, o que acabou levando à sua excomunhão. Quarto, suspensões contra a FSSPX. Nesta sessão, como você pode imaginar, a fraternidade argumenta que as suspensões do arcebispo Lefebvre pelo Papa eram inválidas. Como veremos, a fraternidade baseia-se
nos erros que refutamos nas sessões anteriores, como uma casa na areia, por exemplo, invalidade de supressão, aplicação de epiqueia, etc. E, portanto, as conclusões a que chega, com base nessas falsas premissas, são também falsas. De fato, a SPX desce ao seu nível mais baixo de argumentação não sofisticada, ao mesmo tempo em que mostra completo desrespeito pela autoridade do Papa e da Igreja. Em 12 de junho de 1976, a Santa Sé, por autoridade do próprio Papa Paulo VI, advertiu o arcebispo Lefebvre a não ordenar sua primeira classe de seminaristas sem a permissão do bispo local, sob pena de ser suspenso para conferir ordens por um ano, sob o cânon 2373, parágrafo 1. Como uma questão de direito, suspensão ab ordinum collatione. Essa advertência foi repetida em 25 de junho de 1976. O arcebispo Lefebvre ignorou essas advertências e procedeu às ordenações, sem o consentimento do bispo local. A SPX dispensa o arcebispo Lefebvre da seguinte forma: alegações da SPX. A proibição da ordenação de sacerdotes foi baseada inteiramente na ideia equívoca de que a SPX havia sido suprimida no ano anterior, tendo fracassado em sua tentativa de destruir o seminário e a fraternidade. Os oponentes do arcebispo Lefebvre agora tentam impedir seu trabalho, impossibilitando a ordenação de novos sacerdotes. Uma vez que, conforme demonstrado no capítulo anterior, a eliminação foi totalmente nula. Também o foi essa decisão injusta, que encontra toda sua justificação na alegada eliminação. E porque uma lei injusta não é uma lei, o arcebispo Lefebvre teria total liberdade para anular esta proibição. Resposta: a afirmação de sociedade de que o arcebispo Lefebvre poderia ignorar esses avisos e prosseguir com as ordenações com base e justificativa de que a supressão da SPX era totalmente nula e sem efeito é completamente falsa pelas seguintes razões. Primeira, se a SPX era união piedosa, foi legalmente suprimida pelo bispo diocesano. Segundo, se a SPX era uma sociedade de vida comum, foi legalmente suprimida pela Sé Apostólica. Terceiro, a supressão da SPX pela Sé Apostólica foi confirmada pelo Santo Padre, Papa Paulo VI, em forma específica que não dá direito de apelação independentemente do status canônico inicial da fraternidade. Então, a SPX era uma associação ad experimentum e, portanto, a ordenação e incardinação de seus padres era reservada ao bispo local, não ao arcebispo Lefebvre. Os próprios estados da FSSPX estabeleceram que seus ordinários devem ser incardinados em uma diocese, não na SPX. A SPX não era uma pessoa jurídica capaz de receber sacerdotes por incardinação ou atribuição. O arcebispo Lefebvre não tinha jurisdição que o autorizasse a incardinar padres na SPX. Se a SPX foi ou não legalmente suprimida é irrelevante, pois o cânone 955 do Código de 1917 afirma que qualquer candidato à ordenação deve ser ordenado por seu próprio bispo ou com cartas de missórias recebidas dele, o que os candidatos do arcebispo Lefebvre não tinham. O cânon 2373, parágrafo 1, dispõe que quem ordenar o assunto de outro ordinário em violação do preceito do cânon 955, ficará automaticamente suspenso ab ordinum collatione, ou da colação das ordens por um ano reservado à Santa Sé Apostólica. As advertências do arcebispo Lefebvre para não ordenar foram emitidas pelo mandato especial do próprio Papa Paulo VI, Dimanda Speciale Summa Pontificis, e, portanto, o arcebispo Lefebvre conhecia a vontade do legislador supremo e, em relação às ordenações, o que torna irrelevante a crença subjetiva de Lefebvre sobre a supressão, já que não há recurso ou apelação da decisão papal. O cânon 970 permite que o bispo ou superior religioso competente recuse a ordenação de seus clérigos por qualquer causa canônica, mesmo oculta, sem procedimento canônico, e os candidatos do arcebispo Lefebvre não eram seus súditos, mas os súditos do bispo local, sob o cânon, lei e estatutos da SPX, que não aprovaram as ordenações. Ainda que o arcebispo Lefebvre fosse superior de uma associação com personalidade jurídica, segundo o cânon 218,
O Romano Pontífice, em virtude do direito divino positivo, tem autoridade suprema e jurisdição universal sobre o governo da Igreja, o que suplanta a autoridade do arcebispo Lefebvre. E, de acordo com o cânon 17, parágrafo 2, como legislador supremo da Igreja, a interpretação da lei pelo Papa Paulo VI, que levou à supressão da SPX e à supressão do arcebispo Lefebvre, tem a mesma força que a própria lei. Assim, a única escolha do arcebispo Lefebvre foi submeter-se às decisões do Santo Padre. Pelo menos era. Não obstante, o anterior, Dom Lefebvre procedeu às suas ordenações ilícitas em 29 de junho de 1976 e, portanto, incorreu com razão, late sententia, em suspensão ab ordinum colatione. Vem então as alegações da SPX, de que, ao aprovar a criação de uma instituição, a Igreja necessariamente quer também que ela tenha os meios para se perpetuar, para sobreviver, a menos, é claro, que sua autorização seja posteriormente revogada. Não sendo válida a supressão, a Igreja nunca retirou sua autorização para a missão da fraternidade, que é a formação de santos sacerdotes e o exercício do ministério sacerdotal. Resposta. Esta afirmação, é claro, é pura fantasia. É difícil acreditar que a fraternidade poderia fazer tal argumento. O argumento é tão ruim que parece revelar uma cegueira diabólica em seu próprio raciocínio. Independentemente da opinião de alguém sobre a legitimidade da supressão, o fato é que a Igreja não aprovou o estabelecimento da FSSPX em perpetuidade. Consequentemente, não tinha o direito de perpetuar-se, além do período experimental de 6 anos para o qual foi aprovado, e com o qual o próprio arcebispo Lefebvre concordou. A Igreja queria que tivesse um estatuto temporário e provisório, e a Igreja também queria que sua existência cessasse. A FSSPX não tem missão e todas as suas negociações com Roma ao longo dos anos têm como objetivo obter uma. Alguém se pergunta a que igreja FSSPX está se referindo quando afirma que a Igreja nunca retirou sua autorização para a missão da sociedade. Certamente não é a Igreja Católica. Além disso, dizer que a missão da sociedade era a forma de santos sacerdotes e o exercício do ministério sacerdotal é enganoso. Sua missão era a formação de sacerdotes, mas sacerdotes que exerceriam seu ministério sob a autoridade do bispo em cuja diocese foram encardinados, conforme previsto nos próprios estatutos da sociedade. Como o Papa Bento XVI, em 2009, afirmou claramente: enquanto a fraternidade não tiver uma posição canônica na Igreja, seus ministros também não exercem ministério legítimo na Igreja. Para esclarecer novamente, até que as questões concernentes à doutrina sejam esclarecidas, a fraternidade não tem status canônico na Igreja e seus ministros, mesmo que tenham sido libertos de punição eclesiástica, não exercem legitimamente nenhum ministério na Igreja. Fecha aspas. O cardeal Burke também afirmou recentemente o mesmo, em maio de 2021, quando disse: neste momento, a SPX não faz parte da única Igreja Católica em todo o mundo. Como já foi comprovado, se a SPX foi legalmente suprimida ou não é irrelevante para o fato de que não faz parte da Igreja Católica, que não tem missão canônica da Igreja Católica e, portanto, não pode legalmente exercer o ministério sacerdotal. Assim, a alegação da SPX de seu direito de existir, porque a exclusão era inválida, é falsa. A validade da supressão é irrelevante pelo fato de não ter a missão jurídica de exercer um ministério jurídico, o que é matéria de lei e dogma divino. E mais fundamentalmente, por uma questão de argumento, mesmo que a exclusão fosse inválida e a FSSPX fosse uma pessoa jurídica sobre o direito canônico, a arcebispo Lefebvre nunca tivesse sido suspenso, ainda assim as conclusões são as mesmas. A alegação da SPX. Nenhuma penalidade canônica poderia ser incorrida se nenhum crime tivesse sido cometido, como a fraternidade já havia obtido, e ainda mantinha o direito de incardinar sacerdotes diretamente. O arcebispo Lefebvre simplesmente o fez, em vez de confiar em seu plano anterior. Nada de ilegal foi feito, de modo que isso basta para demonstrar a nulidade da suposta suspensão ab ordinum colatione, incorrida pelo arcebispo Lefebvre, bem como a suposta suspensão das ordens recebidas pelos novos sacerdotes ordenados em 29 de junho de 1976. Resposta.
O erro de raciocínio aqui é impressionante. Em primeiro lugar, já foi estabelecido, tanto pela lei canônica quanto pelos próprios estatutos da fraternidade, que ela nunca teve direito de encardenar sacerdotes em sua associação. Para repetir brevemente, a SPX não era uma pessoa jurídica capaz de receber sacerdotes por incardinação. Como associação ad experimentum, a incardinação ficou com o bispo diocesano. Os próprios estatutos da SPX colocavam a incardinação do lado do bispo diocesano. O arcebispo Lefebvre não tinha jurisdição ordinária para incardinar sacerdotes em sua associação. Em segundo lugar, mesmo que o acima não fosse verdade e o arcebispo Lefebvre inicialmente tinha o direito de incardinar sacerdotes, ele foi proibido de fazê-lo em 1976 por um mandato especial do Santo Padre, bem como por todas as leis canônicas aplicáveis que foram autenticamente interpretadas por Sua Santidade o Papa Paulo VI. Se a SPX foi legalmente suprimida ou não, e se o arcebispo Lefebvre tinha ou não o direito de incardinar padres, não tem nada a ver com a subsequente proibição pelo Santo Padre em 1976. Voltam então às alegações da SPX. Além disso, o fato do Papa Paulo VI, como arcebispo Benelli escreveu ao arcebispo Lefebvre, proibiu as ordenações de manda specialis summi pontificis é de pouca importância. Como explicado anteriormente sobre a nulidade da supressão, o Papa pode estar acima de suas próprias leis promulgadas, mas certamente não está acima da justiça natural e da simples realidade, como a realidade, conforme demonstrado anteriormente, é que a SPX nunca foi suprimida e continua a existir de acordo com o cânon 673, possuindo o direito de incardinação direta sem necessidade de cartas admissórias do local ordinário. Não havia razão para ninguém, inclusive o sumo pontífice, para proibir as ordenações. Resposta. A comédia de erros grotescos continua. De acordo com a SPX, a ordem expressa do Papa proibindo ordenações é de pouca importância, porque, obviamente, sem o conhecimento do Papa, a SPX ainda existia, tinha o direito de incardinar, estava acima da autoridade suprema do Santo Padre e sua interpretação de direito canônico, e que, além disso, agiu contra a justiça natural e a realidade simples. É simples assim. A fraternidade pode dar pouca importância às ordens expressas do Papa, mas verdadeiros católicos se comportam de maneira diferente para permanecer em comunhão com Cristo. A SPX gosta de afirmar que Paulo VI agiu contra a justiça natural, mas isso também não é verdade, porque Paulo VI não tirou nada da sociedade que ela tinha direito de possuir. A fraternidade era uma associação ad experimentum, ou seja, uma união piedosa ou uma sociedade de vida comum. Que não tinha o direito de existir perpetuamente, muito menos de ordenar sacerdotes para realizar uma missão mundial. Seu direito de se perpetuar não dependia de si mesma, mas inteiramente da Igreja e da vontade do Santo Padre. O Papa poderia simplesmente ter encerrado seu período experimental ou mesmo permitido que expirasse sem renovação e não haveria ofensa à justiça. Como observamos acima, o cânon 970 permite que um bispo retenha ordens por qualquer causa canônica, mesmo oculta e até extrajudicialmente, ou seja, sem qualquer procedimento canônico e sem ofender a justiça natural. Claro, o que é bom para um bispo local é bom para o Papa, cuja sentença não oferece lugar de apelação. Cânon 1880. Vem a alegação da SPX. Tendo aqui duas obrigações, ou seguir a autorização prévia da Igreja para a missão da fraternidade de acordo com o ainda vivo decreto do padre Charrière, emitido em 1970, ou seguir a proibição infundada e injusta das ordenações de Paulo VI, o arcebispo Lefebvre simplesmente concluiu que a primeira obrigação prevaleceu e a segunda desapareceu, pois se houver alguma dúvida sobre a revogação de Paulo VI do direito de ordenar e incardinar, essa dúvida deve ser resolvida em favor da não revogação. E como as leis e mandatos que restringem o livre exercício dos direitos ou estabelecem uma pena estão sujeitos à interpretação estrita, a presunção de inocência do arcebispo Lefebvre permanece nesse caso. Resposta. Incrivelmente, a fraternidade postula falsamente duas obrigações: ou a ereção da fraternidade pelo bispo Charrière, ou a proibição da ordenação pelo Papa Paulo VI. Quais são os problemas aqui? São o seguinte:
Essa é uma falácia conhecida como falso dilema ou falsa dicotomia, que se baseia em uma premissa falsa que limita erroneamente as opções disponíveis. A ereção da sociedade pelo arcebispo Charrier não é uma base para desobedecer a proibição de ordenações de Paulo VI, porque a formação da SPX, mesmo que legal, nunca concedeu ao arcebispo Lefebvre o direito de ordenar sacerdotes. Esse direito era reservado ao bispo local, e certamente não o direito de desobedecer a proibição do Papa de exercer esse direito. Dom Charrier não era mais o bispo diocesano de quem a SPX dependia, foi Monsenhor Mami, e Monsenhor Mami suprimiu a sociedade, assim como a Sé Apostólica e o próprio Romano Pontífice. Isso deixaria a SPX com apenas uma opção: obedecer à proibição de ordenações de Paulo VI, dependendo de seu próprio dilema. O apelo da SPX ao Cânon 23, relativo à proibição de Paulo VI, ser resolvido em favor da fraternidade, está errado, porque o Cânon 23 diz respeito a dúvidas sobre a revogação de leis pré-existentes, mas não havia nenhuma lei pré-existente concedendo à SPX o direito de incardinar sacerdotes e, portanto, não há dúvidas sobre sua demissão, já que tal lei não existia. Embora a SPX afirme que o direito canônico lhe concedeu o direito de incardinar sacerdotes, não como vimos, o Papa Paulo VI foi o legislador supremo que tem a interpretação final e a autoridade do Cânon 23 e o restante das dispensões do direito canônico. Por causa da desobediência do arcebispo Lefebvre e sua recusa em reparar os danos causados por suas ordenações ilícitas, o Papa, em 22 de julho de 1976, suspendeu o arcebispo Lefebvre ad divinis, de acordo com os cânones 2227 e 2279, que proíbem o exercício de qualquer ato de ordens sagradas, reservado à Santa Sé. A suspensão do arcebispo Lefebvre permaneceu em vigor até sua excomunhão em 1988 e sua morte, fora da Igreja Católica, em 1991, assim como a censura leta sententia por suas ordenações ilícitas, que o arcebispo Lefebvre incorreu sobre a própria lei. A SPX também rejeita a censura ferende sententia de suspensão ad divinis que foi imposta pelo julgamento do próprio Santo Padre. A razão pela qual o arcebispo Lefebvre e a fraternidade estão desobedecendo a esta última censura é a mesma. Eles alegam que a censura era ilegítima e uma violação da justiça natural e da jurisprudência canônica. Aqui está como a fraternidade conclui essa seção. A SPX alega: mesmo que se aceite que a primeira suspensão não era válida à luz da lei, por que não aceitar a segunda, uma vez que, imposta diretamente pelo próprio Papa Paulo VI e, portanto, não é possível de recurso? Esta objeção mostra mais uma vez o erro do positivismo jurídico, que permeia toda oposição à fraternidade. É verdade que as censuras ferende sententia impostas são atos do próprio juiz e não incorridos em virtude da própria lei. A sentença deve ser pronunciada porque ainda não foi pronunciada, definição de leta sententia. No entanto, mesmo no caso de imposição direta de censura, os princípios da justiça natural e da jurisprudência canônica não simplesmente deixam de existir, mesmo que o Papa haja por sua própria autoridade. De fato, embora a autoridade do Papa sobre a Igreja seja suprema, não é absoluta, e qualquer ação punitiva que ele tome contra um membro que não esteja de acordo com a justiça natural é inválida. O arcebispo Lefebvre não cometeu o delito mencionado no cânon 2331, que estabelece as penas para quem se recusa a obedecer às ordens legais. Como demonstrado anteriormente, as ordens em questão não eram legítimas de acordo com a jurisprudência canônica e a justiça natural, e, portanto, esse cânone é completamente irrelevante no presente caso. Ninguém pode ser punido, salvo nos termos da lei, por ter cometido uma infração efetiva contrária a essa mesma lei. Se nenhuma infração foi cometida, nenhuma penalidade pode ser imposta, na medida em que a justiça natural afeta a aplicação das leis eclesiásticas. O Papa é obrigado a observar até mesmo suas próprias leis, que os positivistas modernos preferem negar. Resposta: observe que a fraternidade convenientemente joga o manto da justiça natural sobre qualquer decisão do Santo Padre com a qual discorde. E então afirma que o Papa, o legislador supremo da Igreja, e todos os que seguem suas decisões neste campo são positivistas jurídicos.
Claro, são os clérigos da SPX que são os positivistas jurídicos, porque eles fazem de sua vontade a lei, e não o que a lei realmente diz e como é interpretada pelo Papa, cuja interpretação da lei tem a força da própria lei. Esta é a definição de positivismo jurídico. A fraternidade constantemente lança uma grande quantidade de terminologia, mas falha em sua compreensão e aplicação da terminologia. Igualmente, absurda é a afirmação da sociedade de que o Papa agiu contra a justiça natural, na forma como tratou o arcebispo Lefebvre. A SPX não pode alegar que agiu contra a justiça natural, porque o arcebispo Lefebvre não tinha nenhum direito moral ou legal ou capacidade de realizar os atos que cometeu, e que deram origem às censuras que ele incorreu, ou seja, buscar uma associação ad experimentum, depois que foi suprimida pelo Papa. Ordenar sacerdotes contrários à vontade do Papa, de fato, não só o arcebispo Lefebvre não tinha o direito, uma reivindicação legal, de realizar esses atos, mas ele foi legal e moralmente impedido de fazê-lo pelo direito canônico, seus próprios estatutos e pelo próprio Papa. E além disso, o arcebispo Lefebvre foi informado com a antecedência sobre a vontade do Papa e sua interpretação da lei, então ele sabia as consequências de suas ações. De fato, foi o arcebispo Lefebvre quem ofendeu a justiça ao desobedecer ao Santo Padre, o que ele tinha a obrigação especial de fazer como bispo. O apelo da fraternidade por justiça natural é completamente inválido ab initio. O apelo da sociedade por uma lei superior e uma lei divina para tentar absolver o arcebispo Lefebvre das decisões do Santo Padre é igualmente absurdo. Primeiro, como explicado mais tarde, a lei divina exigia que o arcebispo Lefebvre obedecesse ao Papa nesses assuntos, já que o Papa tem autoridade suprema em questões de disciplina e governança, como ensinam os concílios de Lyon, Florença e Vaticano I, é um dogma de fé que ser um com-governo da Igreja é necessário para manter a comunhão com a Igreja Católica. Em segundo lugar, se a SPX foi fundada como uma união piedosa ou uma sociedade de vida comum, foi em qualquer caso uma criação da lei eclesiástica cuja existência dependia inteiramente da vontade da Igreja e não da lei. Afinal, se o Papa Clemente XIV conseguiu suprimir legalmente a Ordem dos Jesuítas em 1773, depois de mais de 200 anos de existência, e essa ordem se gabava de ter produzido santos e doutores da Igreja, o Papa Paulo VI certamente capaz de suprimir legalmente a SPX, uma associação experimental leiga de 6 anos, liderada por um arcebispo aposentado. Ele tinha esse direito. E, finalmente, a ideia de que o Papa é obrigado a observar até mesmo suas próprias leis, que os positivistas legais modernos preferem negar, é errônea e ofensiva aos papas modernos, especificamente ao Papa Bento XIV, que ensinou explicitamente o contrário em sua carta Magnae Nobis de 1748. Abre aspas. O romano pontífice está acima do direito canônico, mas qualquer bispo está abaixo desse direito e, portanto, não pode modificá-lo. A fraternidade, mais uma vez, cai em sua própria armadilha nessa seção, à luz de sua própria explicação da virtude da obediência. A fraternidade resume corretamente os dois princípios de obediência tirados de São Tomás, de acordo com este trecho do site da SPX. Abre aspas. Portanto, seguindo São Tomás, chegamos a dois critérios de obediência. O mandamento não exige que o inferior cometa um pecado, seja no caso imediato, seja no caso próximo. O comando está dentro da esfera da autoridade superior. Este é outro exemplo da fraternidade afirmando corretamente um princípio, mas não aplicando corretamente esse princípio aos fatos, assim como faz com Epiqueia, missão canônica, visibilidade da Igreja, etc. Primeiro, estava dentro da esfera de autoridade do Papa suprimir uma associação ad experimentum de seminaristas chefiada por um arcebispo aposentado? Sim, claro. Nenhum verdadeiro católico argumentaria o contrário. A própria associação estava atingindo sua própria data de expiação canônica e também estava dentro da esfera de autoridade do Papa não renovar o período ad experimentum. Permitir que o período da associação experimental expire sem renovação ou remova a associação antes que expire, principalmente à luz de preocupações sobre a declaração de 1974 pelo arcebispo Lefebvre, estavam obviamente dentro da esfera da autoridade do Papa, e tal ato não fez com que o arcebispo Lefebvre pecasse. Não há dúvidas. Assim, o arcebispo Lefebvre foi obrigado a obedecer ao Papa. Segundo, estava dentro da esfera da autoridade do Papa proibir o arcebispo Lefebvre de ordenar padres? Claro que sim. Porque,
todo bispo tem autoridade para recusar a ordenação em seus súditos, e os seminaristas em questão nem eram súditos de Lefebvre. Eles eram, como o próprio arcebispo Lefebvre, sujeitos ao bispo diocesano de Lausanne, Genebra e Friburgo, Suíça, assim como também sujeitos ao bispo de Roma, é claro, que ambos expressamente proibiram o arcebispo Lefebvre de ordenar sacerdotes, sem mencionar que o arcebispo Lefebvre não tinha nenhuma autoridade para incardinar sacerdotes, segundo o direito canônico e seus próprios estatutos. Proibir um arcebispo aposentado de ordenar seminaristas que não fossem seus súditos e que fossem formados em uma associação que já havia sido legalmente suprimida e que dependia completamente do bispo diocesano, que também se opunha às ordenações, estava obviamente dentro da esfera de autoridade do Papa, e tal proibição não fez com que o arcebispo Lefebvre pecasse. Isso também está fora de dúvida. Assim, o arcebispo Lefebvre foi obrigado a obedecer ao Papa. O princípio de Epiqueia, que a sociedade invoca ao longo deste estudo e que até usa no título do estudo, não se aplica ao arcebispo Lefebvre, porque Epiqueia suspende o direito humano positivo em caso de necessidade de cumprir a vontade real do legislador, que não gostaria de vincular seus súditos em certas circunstâncias. Mas o Papa Paulo VI foi o legislador supremo que manifestou sua vontade em todos os casos em que a SPX alega que Epiqueia se aplica. A SPX não pode argumentar com sucesso que as leis da Igreja, limitando ou mesmo removendo a existência da fraternidade como associação ad experimentum, deveria ser suspensa sob o princípio de Epiqueia, pois era vontade do legislador supremo que a associação deixasse de existir. Além disso, a SPX não pode argumentar com sucesso que as leis da Igreja, que autorizam os bispos a proibir a concessão de ordens, devem ser suspensas, porque era a vontade do legislador supremo que o arcebispo Lefebvre fosse proibido de conferir ordens. A SPX não pode usar Epiqueia como desculpa para desobedecer ordens legítimas do Papa, uma vez que as ordens do Papa estavam dentro de sua esfera de autoridade. Elas não causaram o pecado do arcebispo Lefebvre, e o Papa expressou sua vontade de que as leis aplicáveis em questão no Estatuto ad experimentum da SPX, restrição à atribuição de encomendas, etc., Epiqueia não se aplica de forma alguma às circunstâncias da SPX. O arcebispo Lefebvre, que os adeptos da FSSPX apresentam como um defensor da tradição, de fato rejeitou a tradição duradoura e a jurisprudência eclesiástica da Igreja sobre disciplina e governo, ao desobedecer ordens legais de seus superiores, incluindo o próprio Papa. Ele também rejeitou a tradição doutrinária da Igreja em muitas questões, incluindo profissões de fé, episcopado, jurisdição, entre outras questões. Enquanto a fraternidade alega que sua posição é apoiada por jurisprudência canônica, outra terminologia fantasiosa, nada poderia estar mais longe da verdade, e é por isso que a fraternidade não fornece exemplos na história onde um bispo aposentado foi permitido desobedecer às ordens legais de um papa dentro da esfera de sua autoridade e que não levasse o bispo a pecar, especialmente sobre a existência de uma associação ad experimentum de seminaristas que eram súditos de outro bispo. Mais poderia ser dito, mas a conclusão é que as ações do arcebispo Lefebvre, longe de serem defensáveis com base na justiça natural, na jurisprudência canônica ou no bem comum, foram ataques à própria unidade da Igreja, por direito divino. Assim, as ações do arcebispo Lefebvre necessariamente ofenderam não apenas as virtudes cardeais, incluindo a prudência e a justiça, mas também as virtudes teologais da fé, esperança e caridade. Infelizmente, isso resultou na separação do arcebispo Lefebvre e seu clero da Igreja Católica, fora da qual não há salvação ou remissão de pecados. Eu vou ficando por aqui. A tradução do artigo de John Salza vai estar disponível em nosso blog, o link vai estar na descrição. Quem quiser nos escrever, nosso e-mail vai estar no comentário fixado, assim como também o link para o blog, apostoladoaquinate@gmail.com. Fiquem com Deus e até outro momento.